Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Influencer Jovem. Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Mas antes disso, eu quero agradecer por mais uma oportunidade de parceria com o Gcriva. Fico muito feliz, e honrado aí com o convite de vocês para estar compartilhando um pouquinho a respeito desse tema. Já estivemos participando de outros projetos juntos. Em especial, quero agradecer a Tatiana, coordenadora. Um abraço aí para toda a equipe e parabéns pelo trabalho que vocês têm desempenhado aí ao longo de tanto tempo. E hoje, o meu intuito com vocês é falar um pouquinho a respeito da inteligência emocional, até mesmo porque o curso Influência Jovem tem o objetivo de te ajudar a desenvolver habilidades profissionais e a te preparar para o mercado de trabalho. Você que é jovem, adolescente, pré-adolescente, que está entrando aí para o segundo grau, que está pensando, construindo as suas ideias relacionadas à vida profissional, as escolhas que estão por vir logo, logo. Então, esse curso é voltado para você, para te ajudar nessas escolhas, te capacitar. E eu quero compartilhar com vocês nessa aula algumas ferramentas que vão justamente te ajudar a desenvolver essa área específica e muito importante na geração de hoje, no tempo que a gente está vivendo, que é a inteligência emocional. Vamos comigo? Bom, deixa eu me apresentar primeiramente. Eu sou Samuel Vermelho, sou psicólogo clínico e atualmente sou o diretor das Clínicas Infância Protegida, que atuam no cuidado e tratamento emocional de crianças e adolescentes. Deixo aqui o meu arroba lá do meu Instagram, que é @Samuel_Vermelho, e o arroba da clínica também, que é @Clínica Infância Protegida. Se você quiser saber mais a respeito do meu trabalho, do trabalho desempenhado pela clínica, você pode ir lá no Instagram ou no site, no caso da clínica também, tem o meu site, nem coloquei aqui, mas você pode ir lá, samuelvermelho.com, também você vai ter algumas informações, e a clínica, o site é clinicainfanciaprotegida.com.br, ok? Se durante essa aula também você sentir algum tipo de desconforto ou a necessidade de buscar algum apoio, eu diria, mais especializado, fique à vontade também para poder entrar em contato. Entre em contato também com a coordenação do Gcriva, que vai estar te direcionando também e orientando diante de cada necessidade. Ok, pessoal? Bom, eu quero apresentar para vocês aqui essa tela. Foi a tela inicial lá, mas essa imagem é de alguma série ou filme. Você sabe me dizer de qual série, de qual filme essa imagem pertence? Pensa aí. Enquanto isso, eu vou molhar a palavra. Alguns podem ter dito aí Mowgli. Não, não é do filme Mowgli. Outros podem ter dito daquele que que fala de vampiros lá, que é mais adolescente. Esqueci o nome dele também. Não é. Esse filme se chama Alpha. É um filme recente até, de 2018, mas ele conta a história de uma jornada, a saga, do menino, de um jovem chamado Queda, que ele através aí de várias e várias aventuras, ele passa por um processo de amadurecimento, de crescimento, de descoberta em relação à própria vida, em relação a ele mesmo, correto? Samuel, esse filme é um filme que fala, eu diria assim, seguinte, esse filme, para mim particularmente, é incrível, até o ponto de vista da fotografia, sabe? A filmagem de fotografia. É um filme que se passa mais ou menos ali há 20 mil anos atrás. É a ideia que o filme traz, uma ficção, claro, mas que retrata aí uma realidade como se fosse 20 mil anos atrás. Deixa eu só dizer o seguinte, que essa aula tem alguns spoilers. Então, se você não viu ainda esse filme, não fica chateado comigo não, mas é importante para vocês, vou falar algumas coisas do filme, mas para vocês entenderem aqui onde eu quero chegar e como dá para relacionar esses aspectos da inteligência e da inteligência emocional com aquilo que esse protagonista vive no filme. Então, eu vou contar um pouquinho do filme, mas fica a dica para vocês assistirem. Eu até tentei colocar aqui o trailer, mas não foi possível, mas logo, logo vocês podem tentar. Esse filme não tem na Netflix, se eu não me engano, é na Prime Video Amazon que vocês vão encontrar. Se não tiver lá também, eu sei que vocês são da geração Z e tem muita habilidade para poder baixar ou assistir aí online. Então depois podem baixar e assistir, ok? Então tem alguns, mas eu prometo, tem alguns spoilers, mas eu prometo não falar o final do filme.
Se ele morre, se não morre, o que aconteceu, qual foi o desfecho, eu prometo não falar. Mas tem algumas coisas do filme que é interessante para a gente poder ir relacionando com a nossa temática de hoje, ok? O filme Alpha é um convite para que a gente possa sair da nossa zona de conforto. Mas como assim, Samuel? O que tem a ver a zona de conforto com a inteligência emocional? Calma. Esse filme retrata muito esse momento de passagem que você, adolescente, que você, jovem, está vivendo. O jovem do filme, protagonista, ele está indo para uma jornada com os homens, com os jovens e os homens da tribo. Por quê? Nessa tribo, eles tinham que fazer, antes do inverno, uma viagem muito longa para caçar búfalos, uns animais lá, parecido com búfalo, mas era muito grande. E eles andavam muitos quilômetros, vários e vários dias, até o local, as planícies onde esses animais ali pastavam. E tinham que ter toda uma estratégia para poder conseguir caçar esses grandes animais. E o que acontece? Para ter acesso, né, o direito a partir junto com os homens da tribo, era necessário passar por algumas provas. Todo jovem, né, toda criança ali que se tornava jovem tinha que passar por algumas provas. Uma delas, no caso lá do rapaz, era fazer uma lança. Essa lança tinha que ficar muito bem preparada com a pedra, né? Era talhada na pedra, tinha que ter e era avaliado pelos mais velhos. Se não passasse, não ia para a próxima etapa. Uma outra etapa, que era o estilo batismo, né, para quem passava nessas provas, era tomar pancada, para ver se conseguia segurar o tranco ali diante de possíveis situações adversas que eles poderiam viver ao longo dessa jornada. Ou seja, o jovem era preparado para poder segurar firme, né, diante de alguma adversidade, diante de alguma coisa na caminhada até a caçada. E lembrando que tinha a ida e também tinha a volta. Então esses jovens recebiam esse treinamento e passavam por essas avaliações para poder conseguir ter o direito de sair ao mundo externo. Será que dá para fazer uma relação com aquilo que talvez você esteja vivendo hoje, jovem? Ou seja, toda uma preparação, seja educacional, seja a sua família também te ajudando, orientando, professores que estão aí também orientando você para que você possa avançar, melhorar, né, e conseguir fazer escolhas melhores. Estamos vivendo um tempo muito difícil de pandemia. E que a gente tem muita incerteza, muitas coisas, às vezes algumas escolas, talvez você esteja em uma escola que não está tendo nada, ficou muito tempo sem aula, está meio perdido, né? Eu convido a você a vir para essa jornada junto comigo. Pessoal, nós vivemos o período de maior conforto da história da humanidade. Como assim, Samuel? Sim, pensa você comigo. Não precisa nem ir há 20 mil anos atrás, como é a história do filme, como ela mostra lá, não. Basta a gente pensar o quê? 100 anos, há 200 anos, se batesse aquela fome no meio da noite, o que você precisava fazer para poder se alimentar? Ir na geladeira, buscar lá um todinho, um pedaço de bolo, alguma coisa? Não existia geladeira há 200 anos atrás. Você tinha no máximo lá, ia no galinheiro buscar um ovo para cozinhar ou para fritar. Mas opa, você está no meio da noite, não tem luz. Se tiver frio, chovendo, como é que você ia fazer? E outra, quando volta para dentro de casa, não tinha fogão também não. Tinha que, o quê? Colocar fogo na lenha. Mas se não tivesse lenha e tá chovendo, como é que você ia esquentar o fogo? Aí comia o ovo cru mesmo, sei lá, se virava de alguma forma. Mas pensa todas as dificuldades que essa turma de 200 atrás vivia. Hoje não, hoje você abriu a geladeira, né, a gente já consegue se alimentar, vai na cozinha, pega o que quiser. Se não tem nada em casa, liga para o iFood, né? Só vai no aplicativo no celular, iFood, traz em casa, o motoboy traz em casa para você, tudo certo. Ou seja, nós vivemos um tempo de conforto. Esse celular ou esse computador que você está vendo essa aula, isso era inimaginável há algumas décadas atrás. E hoje, graças à tecnologia, a gente tem essa possibilidade. Quer conforto maior do que isso? Ter uma aula à distância, sem você estar aqui comigo presencialmente, isso é muito conforto. Só que ao mesmo tempo, pessoal, nós somos a geração que mais sofre com problemas emocionais. Mas por que será? Se a gente tem tanto conforto, vive tão bem, né, tão cercado de tantas facilidades, por que nós estamos com problemas emocionais? Por que a gente está desenvolvendo isso?
É porque a gente está e desenvolve cada vez mais o quê? A zona de conforto. Esse jovem no filme, ele precisou o quê? Ser empurrado, entre aspas, para fora da cabana. Porque lá na cabana é quentinho, é muito bom. Tem a mãe dele aí, ó, que faz lá a comida todo dia, que prepara o lanche, o almoço para ele, entrega lá na mão dele, bonitinho. E fora na jornada, na caminhada do mundo, ele precisava o que? Se virar. E você, jovem adolescente, há de convir comigo que ao chegar a essa fase em que você começa a visualizar o mundo lá fora, fora da sua casa, fora do seu ambiente, talvez bate aquele frio na barriga e falar: o que eu vou escolher? Para onde que eu vou? Tem tantos caminhos, o que eu vou seguir? Eu não tive, Samuel, uma orientação do meu pai, da minha mãe, de outras pessoas. Eu preciso trilhar tudo sozinho. O que eu vou fazer agora na jornada da minha vida? E esses problemas emocionais, eles batem mesmo. Talvez vocês conheçam jovens ao redor, ou vocês mesmos estão vivendo alguma situação, né, mais crítica, uma depressão, uma ansiedade, um medo muito intenso, um pavor, uma fobia. Olha, como eu disse lá atrás, se você em algum momento dessa palestra, dessa aula, perceber alguma coisa ou ficar desconfortável por alguma coisa, me informe, né? Porque eu estou à disposição para poder ajudar como for possível. Informe também aí a coordenação do GCRIVA, que vai dar toda a assistência para você. Mas talvez você esteja aí ou conhece alguém que está vivenciando problemas emocionais por causa desse choque, desse momento, sair da infância. Agora eu preciso me organizar para poder decidir, tomar decisões, fazer escolhas que vão impactar a minha vida. Esse é o propósito também desse curso, para que vocês tenham ferramentas para conseguirem fazer escolhas melhores, profissionais, relacionais, familiares, ok? Seja ela qual for. Então, uma geração que tem vivenciado um sofrimento grande. O conforto promove muitas vezes essa fragilidade também emocional. Por isso o convite para que a gente possa aprender a desenvolver a nossa inteligência emocional, um convite também voltado para a gente sair da zona de conforto, ok? Mas afinal de contas, Samuel, o que são as emoções? Já parou para pensar nisso? O que são emoções? As emoções elas são uma reação, né, a um estímulo ambiental, uma reação natural a um estímulo ambiental ou cognitivo, que produz experiências subjetivas quanto a alterações neurobiológicas significativas. Não, mas que frase difícil, me explica isso. Bom, as emoções elas acontecem de maneira instintiva, independente, né, às vezes da nossa vontade, ela acontece. É neurovegetativo. Então, por exemplo, vamos supor que entrou aí na sala agora uma cobra venenosa, ou talvez uma cobra que você nem saiba. Automaticamente o seu organismo vai ver, você vai visualizar aquilo ali, vai perceber a presença da cobra e vai vir, né, um impulso, um frio na barriga, um frio na espinha, né? Você vai sentir medo, raiva, você vai sentir, enfim, um pavor, alguma coisa do tipo. Isso é emoção, é aquilo que você não controla, que acontece. É aquela explosão hormonal também, né, neurovegetativa, com descarga de neurotransmissores, ou seja, que vai fazer com que você tenha aquela reação instintiva, certo? Então, a gente não controla as nossas emoções, se a gente for pensar bem ao pé da letra. Mas a gente vai aprender. Como assim, Samuel? Como ter uma inteligência emocional se eu não controlo as nossas emoções? Essa é a emoção primária? Não. Né? Tem até um filme que eu gosto muito, que é o Divertidamente. Quem quiser depois assistir, é uma animação, acredito até que vocês conheçam. Ele fala das emoções primárias, ou seja, eu vou falar algumas delas. Alegria, tristeza, raiva, nojo, medo, são emoções primárias, que são aquele gatilho inicial diante de um estímulo, muitas vezes externo. Como eu falei da cobra agora, possivelmente você vai ter uma reação de medo instantânea. Mas o medo, muitas vezes, é no intuito quê? De nos proteger, de prevenir com que a gente tenha, né, um contato aí inesperado com esse animal peçonhento e venha ser picado, correto? E aí, pensa comigo nessa sequência. Primeiro vem a emoção, algo, como eu disse, instantâneo. Depois a gente tem aí o sentimento. A emoção se torna um sentimento, um pensamento. Como assim, Samuel? O sentimento e o pensamento tem a ver com a nossa história. Então, se lá na roça, antigamente, você morava e tinha muita cobra, e lá você matava a cobra, né, pisando nela, ou na enxada, alguma coisa, percebe? Essa emoção, esse start inicial, ele não vai se transformar em um sentimento de pavor, né, de fazer subir na cadeira, correr, gritar, né, ou até mesmo desmaiar.
Não, ele vai ficar ali mais concentrado, eu diria, dentro da sua experiência. Não, lá é tranquilo. Não, a gente brincava, né, com esse tipo de animal lá na roça, era tranquilo, não tinha problema nenhum, eu sei identificar. Ou seja, o seu sentimento, o seu pensamento, ele está muito ligado à sua história e o seu conhecimento sobre aquela situação, sobre aquela emoção. O grande problema hoje, pessoal, é que os jovens, adolescentes e até adultos, eles não conseguem, né, fazer essa avaliação das suas emoções e dos seus sentimentos. Sabe por quê? Uma emoção faz um sentimento que provoca um comportamento. No caso da cobra, se você tem medo, gerou um sentimento de pavor, qual é o comportamento? 3. Ou correr, ou paralisar, ou lutar. Você vai lutar com aquela cobra, vai tentar lá pegar alguma coisa para poder matar ela, você vai correr dela ou você vai paralisar. Já viu pessoas que se paralisam diante do medo? É importantíssimo estar atento a isso para ver como é o seu comportamento. E o seu comportamento vai gerar o quê? Um resultado. Esse resultado, ele está muito ligado, então, àquela emoção. Qual que é o resultado? A cobra picou, porque você paralisou, então ela não teve jeito, mordeu lá o seu pé. O ponto é, dentro disso, quando eu consigo administrar minha emoção, controlar essa troca para o envio do sentimento e dimensionar isso, eu vou também conseguir ter um comportamento melhor, né? Eu vou ter uma escolha melhor para poder fazer e eu vou ter um resultado que envolve algo mais positivo, como a sobrevivência. Esse jovem mesmo do filme, ele passou por várias situações em que a emoção veio à flor da pele, mas ele precisou mudar o seu pensamento para que o seu comportamento, a sua ação fosse diferente e ele conseguisse ter sucesso para sobreviver naquela adversidade que ele vivenciou ali no período que ele estava passando, né, todo o sufoco que ele passou. Não vou entrar em detalhes aqui, mas o fato é que ele, ao chegar lá para poder fazer a caçada, ele é surpreendido por um dos búfalos e cai de um penhasco, é dado como morto, a família volta, né, os parentes aí, o pai dele, né, na realidade ele era filho do líder da tribo, tá até aqui na imagem é o filho do líder. Então o líder da tribo, que naquele momento perdeu quem seria o seu sucessor, para ele foi muito difícil também. Mas esse jovem desperta lá em determinado momento, né, e começa a viver uma série de desafios ainda maiores do que os desafios que o prepararam para a chegada até ali. E aí ele vai precisar, de fato, mudar os seus sentimentos, pensamentos a respeito de tudo, para mudar o seu comportamento e também o seu resultado. Bom, aí fica aquela pergunta, o que te mantém acomodado? Como assim, Samuel? Quando a gente tem consciência das nossas emoções, quando a gente consegue se ver, se organizar, se olhar, né, a gente não tem como mais ficar no mesmo lugar. E como eu disse que vivemos uma geração do conforto, o conforto nos paralisa, o conforto nos mantém, né, tem um outro filme, eu gosto de falar de filme, vocês estão vendo, né? Filme chamado Peter Pan, possivelmente vocês já viram desenhos, já viram também seriados, e o próprio filme, né, dele. O que é o Peter Pan? O Peter Pan tem lá sua turma que vive na Terra do Nunca. Na Terra do Nunca as crianças não crescem, não se tornam adultos, certo? Porque o mundo adulto, ele exige o que? Esforço, trabalho, você não mais recebe as coisas das outras pessoas como é a criança, né? A criancinha chorou, veio o papai e a mamãe, trocou a fralda, deu a mamadeira, colocou para dormir, opa, tá acomodado, tá tudo tranquilo, né? Tá tudo sobre, né, os cuidados aí, mas a vida adulta exige de nós que nós venhamos a sair do comodismo, que a gente venha se movimentar. E esse tem sido um grande problema, um grande drama para a grande maioria dos adolescentes e jovens, o que eu faço? Como eu faço para sair desse lugar de conforto e começar a trilhar minha jornada pessoal? Eu diria que primeiro é preciso agir de forma inteligente. É preciso compreender. Como assim, Samuel, de forma inteligente? Primeiro, desenvolver a inteligência, entender o que é inteligência. Então, vamos lá. Tem um psicólogo que eu gosto muito, que é o Gardner. Em seu livro A Teoria das Múltiplas Inteligências, ele apontou 7 tipos diferentes de inteligência, cada uma com uma característica própria, tá? Samuel, para mim a inteligência era só uma, é só um tipo de... Ou o sujeito é inteligente ou ele não é.
Não. Na realidade, a gente tinha, há um tempo atrás, até aquele teste de QI, já ouviram falar? O teste de QI que mede aí, principalmente a inteligência lógico-matemática. Quando falam lá de Einstein, Einstein tinha um QI altíssimo. Isaac Newton, um QI também altíssimo dentro desses scores. Mas hoje, Don Gardner e outros teóricos já descobriram que existem outros tipos de inteligência e que cada pessoa tem um potencial específico para desenvolver determinados tipos de inteligência. Então você pode não ser muito bom em matemática. O seu QI para matemática ele é meio baixo, ou não é tão expoente, mas você é muito bom de linguística, você é muito bom de comunicação, você é muito bom no português, na conjugação dos verbos, você tem facilidade com essa área. Opa, é um tipo de inteligência. Faz sentido, pessoal? Você talvez aí tenha uma inteligência visual espacial. Essa daqui eu vou abrir um parênteses, porque geralmente os homens é que têm uma inteligência visual espacial. Pensa lá naquele manobrista do estacionamento. Ele é aquele que estaciona o carro de maneira milimétrica lá, que não deixa o carro arranhar, que consegue ajustar coladinho com as pilastras do estacionamento, que não encosta um carro no outro. Ele tem uma inteligência visual. E também percebe treinamento. Ele treinou tanto que ele já consegue fazer a manobra lá e já entrar com o carro de uma vez, parar exatamente, né, a 2 centímetros da parede para que possa caber outro carro logo do lado. Então ele desenvolveu uma inteligência visual espacial a partir de treinamento. A inteligência ela é desenvolvida, nós podemos... É claro que quanto mais velhos, mais rígido, né, vai ficando esse aprendizado, mais demorado, mais difícil ele vai ficando. Por isso que você que é adolescente e jovem precisa pensar muito com o que você tem gastado o seu tempo, aonde você está gastando o seu tempo, aonde você está aprendendo, que tipo de conteúdo você está aprendendo e como isso tem afetado o seu desempenho ou a sua inteligência. A tecnologia ela é uma beleza. Como eu disse, essa aula não seria possível se não fosse a tecnologia, correto? Mas a depender de como eu faço uso dessa tecnologia, isso vai me prejudicar muito, prejudicar o meu desempenho escolar, vai prejudicar o meu aprendizado e vai prejudicar as minhas escolhas. Quanto tempo, inclusive, você passa jogando? Quanto tempo, inclusive, você passa nas redes sociais? Fugindo de tarefas às vezes importantes. Isso vai afetar muito a sua capacidade de desenvolver essas inteligências aqui. Vamos lá. Inteligência corporal sinestésica. É aquela pessoa que tem habilidade para dançar, já viu? Consegue muito bem ter a noção do funcionamento do seu corpo e que dança muito bem, que tem um controle sobre o corpo muito bem. Já viu aquele pessoal que trabalha em circo, né? Naquele trapézio, os movimentos, ou seja, eles precisam ter uma inteligência corporal misturada com a espacial, é muito grande. Pensa lá no Michael Jackson, como que aquele cara conseguia dançar tão bem, né? Encantar aí multidões com o jeito dele dançar. Eu me lembro de um outro aí americano, que é o Will Smith, aquele ator, ele também dança muito bem. Ou seja, várias pessoas que tem uma habilidade, talvez você aí, moça que está assistindo essa aula, tem uma habilidade grande. Eu fiz balé, ou fiz aula de rua, de dança de rua. Opa, eu tenho uma habilidade muito grande. Você desenvolveu isso, mas talvez você já tenha um potencial. Pega, por exemplo, o Neymar. O Neymar tem uma inteligência corporal sinestésica, ele tem consciência ali dos seus membros e da ordem, né, que o seu cérebro manda para os seus membros. Se eu for tentar fazer lá aquelas coisas lá que eles fazem lá com a bola de baixadinho e tudo mais, eu vou me dar mal, porque eu não tenho essa inteligência corporal sinestésica, nem o treinamento para isso, correto? Então, mas isso é treinado, mas ele tinha um potencial. Tendo o potencial, você pode desenvolver e melhorar em muito aí essa habilidade específica. Tem gente que tem inteligência musical, correto? Já viu pessoas que conseguem muito bem pegar um instrumento, aprender de maneira quase autodidata. Hoje, lógico, a gente tem o YouTube, se você quiser aprender, tem aí no YouTube, pelo menos a parte básica é possível. Mas antigamente não tinha. Pensa lá na época de Beethoven, de Mozart, de outros músicos também expoentes aí. Pega lá uma sinfonia de Beethoven, que coisa fantástica, maravilhosa. Como ele podia criar algo tendo tantas
habilidades como ele tinha. Se eu não me engano, dizem que Beethoven, inclusive, era surdo ou quase surdo. Como pode uma inteligência musical? Ele desenvolveu isso. E tem pessoas que desenvolvem inteligência interpessoal, que é a habilidade o quê? De se socializar, aquela habilidade que algumas pessoas têm de conversar, de interagir. Já viu? Talvez você seja assim ou conheça alguém que é assim, que tem uma facilidade incrível de interagir com as pessoas. E tem aquela inteligência intrapessoal, que tem a ver com o autoconhecimento, tem a ver com aquela capacidade de controlar as suas emoções, de analisar o ambiente interno e também o ambiente externo. Isso também é um tipo de inteligência, ok? Se identificou com alguma? Acho que é importante vocês avaliarem isso. Se vocês se identificaram com alguma dessas habilidades aqui, dessas inteligências, ou aquilo que você pode aplicar para poder desenvolver, que você tem um potencial maior. Ah, Samuel, meus pais já me falaram que se eu fosse trabalhar com música, eu ia me dar bem, porque eu tenho uma facilidade, um ouvido musical. Opa, isso é uma inteligência. Se você investir, pode ser que aí você consiga ter um bom desempenho, ok? Posteriormente, o Gardner, ele também adicionou 2 novas modalidades a essa lista de inteligência, que é a inteligência naturalista, ou seja, aquelas pessoas que têm uma facilidade, uma habilidade com as coisas da natureza. Já viu? Talvez você tenha uma tia aí, um tio, a sua mãe mesmo, a sua avó, que tem habilidade com planta. Ela coloca a mão em alguma planta ali e a coisa nasce, brota, né? Sabe cultivar. Isso também é uma inteligência. Já diziam os antigos aí, né, que na natureza a gente encontra a cura para todas as coisas. Tem pessoas que têm uma habilidade muito grande nessa parte de lidar com a natureza, com os animais também, que tem, né, como se fosse uma conexão assim com os animais e também com as plantas. Conhece alguém assim? Talvez você mesmo tenha essa habilidade. Percebe? Essa habilidade pode te levar para pensar, inclusive, uma escolha profissional. Sabe a botânica, quem sabe, né, a própria biologia, ou a veterinária, ou algum campo em que você vai estudar algo relacionado à natureza, ou oceanografia, ou a própria geografia, geologia, enfim, alguma área que tenha a ver com essa parte mais naturalista, que você necessariamente vai precisar de um contato com a natureza. E algumas pessoas desenvolvem inteligência existencial. O que é inteligência existencial? É o seu professor de filosofia, é aquele que gosta de viajar nas ideias, de pensar, de refletir, tem facilidade, né, de abstrair determinadas coisas, de gerar o quê? De provocar mesmo reflexões a respeito da própria existência, da própria vida. Conhece alguém assim? Talvez você mesmo tenha essa habilidade, ok? E afinal de contas, Samuel, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional, então, é um conceito que foi cunhado pelo Daniel Goleman, mas que ele traz também do Gardner, que é um conceito da chamada inteligência social. Como assim? Inteligência emocional está ligada à inteligência social? Vou explicar. Deixa eu voltar no outro slide aqui. Pega as 2 últimas inteligências aí, interpessoal e intrapessoal. Isso é a inteligência social. Então, a inteligência emocional está muito ligado à habilidade ao desenvolvimento dessas 2 inteligências, interpessoal e intrapessoal, aquelas pessoas que conseguem ter uma habilidade maior de dominar os seus relacionamentos, de se relacionar bem, e aquela pessoa que tem uma habilidade também para interpretar, analisar e influenciar os seus próprios sentimentos e emoções, como eu expliquei lá, dentro daquela escadinha: emoção, sentimento, pensamento, comportamento, que vai influenciar o seu resultado, correto? E durante essa jornada no filme, o jovem Queda, ele teve que desenvolver, sabia, essa inteligência emocional para controlar determinadas situações lá que eram desesperadoras. Quando ele cai do penhasco e ele acorda, e ele é jogado mais para baixo ainda depois de uma tempestade, quando ele acorda, ele está com o quê? Com o tornozelo deslocado. Ele precisa ali de maneira muito rápida, ele precisa pensar uma maneira de colocar o seu tornozelo no lugar, a sua perna, o tornozelo, não me lembro, ali no lugar, e ele precisa pensar rápido, porque ele estava exposto a outros predadores, tanto que depois ele teve aí um encontro com o lobo, e eu vou falar um pouquinho mais à frente.
Então ele teve que ter essa inteligência emocional de dimensionar, de avaliar o seu entorno e rapidamente pensar aquilo que ele estava sentindo para criar estratégias e conseguir sobreviver. Quem tem inteligência emocional consegue sobreviver de maneira mais adequada ao mundo de hoje. Antigamente e mais ainda hoje, porque a gente precisa muito mais dessas habilidades, né, de socialização, né, habilidades de autoconhecimento do que era no passado. Nós somos muito mais demandados a isso hoje, correto? Algumas dicas, então, para que você possa desenvolver a sua inteligência emocional. Primeira coisa, analise onde você está. Olhe ao redor. Em que etapa da minha vida eu estou? Nessa hora, nesse filme, eles estavam se preparando, ele estava olhando aqui para o pai, eles estavam se preparando para poder atacar lá a manada de búfalos. E escolher tirar um do grupo para isolar, eles cercarem e conseguirem jogar as lanças. E é o momento que ele fala, puxa vida, onde eu fui amarrar minha égua? O que eu estou fazendo aqui nesse lugar inóspito, com esses bichos desse tamanho? Talvez você esteja fazendo esse comparativo também. Talvez o que está ao seu redor é muito grande. Os desafios que você tem agora para poder, as escolhas que você tem para poder tomar, são escolhas importantes, grandes, mas eu quero convidar você a pensar justamente que esses desafios, eles estão aí para serem superados, correto? E ele estava analisando e ganhando a confiança no próprio olhar que o pai dele passava para ele. Então, onde você está? Quais são as suas referências? A depender da sua referência, isso pode ser positivo ou não. Samuel, minha referência é o meu vizinho, é o meu pai. Não, mas eu não tenho pai. É a minha mãe, é a minha avó. Olhe onde você está. Quais são as referências que você tem? Eu já vi uma pesquisa falando que nós somos a reunião das cinco pessoas com as quais a gente convive mais. Com quem você está convivendo? Qual tem sido o seu círculo de amizades, principalmente? Quem tem te influenciado mais? São os influenciadores digitais? Como é que está isso, né, no seu desenvolvimento, né, na sua organização aí dentro de casa? É importantíssimo que você possa pensar isso junto comigo nessa hora. Onde você está? Segundo, conheça a si mesmo. Esse exercício mesmo que a gente está fazendo aqui, de se colocar um pouquinho no lugar do Queda nessa jornada dele, ele teve uma jornada de autoconhecimento, que ele precisou superar as suas próprias limitações. Ele precisou aprender a enfrentar aquilo que estava aprendendo. Ele teve receio, teve medo, não sabia para onde ir, mas ele se lembrou de vários ensinamentos que ele teve na sua infância, ou aquilo que o pai dele ensinou para ele, para que ele pudesse enfrentar os seus próprios medos. E ele foi convidado, sabe o que, pessoal? A sair da zona de conforto. Ou seja, quando ele se viu sozinho lá, a família já tinha ido embora, né? Os homens da tribo já tinham ido embora, ele se viu só, e aí ele precisou realmente aprender a se virar. Mas ele, de alguma forma, fazendo, né, essa virada, esse exercício de sobrevivência, ele conseguiu, inclusive, se conhecer mais. Talvez enquanto você está num ambiente de muita proteção, de muito cuidado, né, você não vai sair ou ser, de alguma forma, incentivado a sair dessa zona de conforto. Mas a sair da zona de conforto nos faz crescer, nos faz amadurecer e nos prepara, de fato, para a nossa jornada. Então, como eu disse aqui, primeiro, analise onde você está. Segundo, conheça a si mesmo. Aprenda a enfrentar aquilo que está te prendendo. Saia da zona de conforto. Na psicologia, a zona de conforto, como eu falei, é uma série de ações, pensamentos e comportamentos que uma pessoa está acostumada a ter e que não causam medo, ansiedade ou risco. Ou seja, a barriga da mamãe. Não tem risco nenhum ali na barriga da mamãe, para o bebê que está em desenvolvimento, ele está pleno ali, não tem problema nenhum, não tem problema. Mas quando nasce, a partir do momento que a gente nasce, esse sentido, né? A gente já sai daquele conforto. À medida que a gente vai mudando, a gente é convidado a cada vez mais sair dessa zona de conforto, uma zona que nos mantém presos, fixos ali no mesmo lugar. O
que é que tem te mantido acostumado? Assim, eu tenho meu quarto lá, meu computador, eu tenho internet à vontade, eu fico ali no meu mundo tranquilo, ninguém mexe comigo. Quando eu estou com a minha turma, eu estou na minha zona de conforto. Às vezes é exatamente essa turma que está te impedindo de conseguir desenvolver. Às vezes é exatamente o seu quarto, né, o seu computador, o seu celular que está te impedindo, né, de seguir em frente, de romper, de estar mais capacitado, de desenvolver a sua inteligência emocional. Faz sentido, pessoal? Vai fazendo essa análise aí. Não tenha medo de se expressar. Hoje vivemos uma geração de jovens que tem muito receio do que vão pensar de mim, o que vão avaliar ao meu respeito. Não tenha medo de se expressar. É uma coisa importantíssima de vocês pensarem. Hoje, infelizmente, a gente vive a geração do parecer, né? Eu só preciso parecer, mas eu preciso me esconder, não preciso mostrar, não posso mostrar quem eu sou. É claro, a gente precisa se proteger, é uma época de muita exposição. Porém, é necessário encontrar pessoas com as quais a gente vai poder se abrir, vai poder falar, vai poder colocar para fora aquilo que está angustiando. Isso é muito importante também para o seu desenvolvimento. E é interessante, porque pensar, né, esse jovem lá, no momento em que ele caiu, que ele se viu sozinho, ele não tinha com quem se expressar. Até que ele, né, encontrou lá o lobo. Eu vou falar mais à frente sobre ele. E aí ele pôde desenvolver, né, uma amizade a partir do momento que ele domina essa fera. Então, esse ponto é importante. Não tenha medo de se expor, de se expressar para as pessoas corretas e no local correto também. Enfrente os seus medos. Queda se viu em queda, literalmente. Então, ele se viu diante de um medo muito grande, um pavor de estar sozinho. Ele foi tirado do seio da sua família e ele se encontrou sozinho. Para isso, ele precisou desenvolver habilidades, se lembrar de coisas que ele já sabia para poder aplicar e conseguir sobreviver. Fazendo sentido, pessoal? Vamos para frente. Para enfrentar os medos, para desenvolver a inteligência emocional, precisa o quê? De estratégia. Quando ele é ameaçado pelo lobo, ele precisa de uma estratégia para poder o quê? Conquistar e dominar esse lobo. E para isso ele precisou de coragem para poder fazer isso. Ele criou lá, ele começou a alimentar o lobo, mostrou para o lobo que era ele que dominava, certo? O que tem sido o lobo da sua vida? O que tem te impedido de avançar, de sair da zona de conforto, que tem causado medo em você? Será que está na hora de desenvolver estratégias para poder vencer isso? Coragem, né, para isso? E principalmente o que tem faltado na geração de jovens de hoje, que é persistência, capacidade de continuidade, de continuar independente de constância. Essa palavra é difícil, eu sei. Ter constância nas coisas, porque está tudo mudando tão rápido. Como é que eu vou me manter constante? Constância envolve algo que eu vou ensinar mais à frente para que você consiga avançar. Constância requer disciplina. Vou falar um pouquinho mais à frente. Mas o quanto você tem sido persistente em buscar coisas, em buscar um propósito, em buscar uma saída que possa te ajudar a voltar ou a chegar aos seus objetivos. Samuel nem tem um objetivo. Quando esse jovem no filme ele estava perdido, ele tinha um objetivo, era voltar para casa. Mas de um primeiro momento ele não sabia onde ele estava. Ele tinha uma meta, eu preciso voltar, eu tenho que sobreviver. Mas ele não tinha um caminho ali para poder seguir, até que ele se lembra de um mapa que o pai ensinou para ele, ele aprendeu a ver esse mapa através das estrelas. Isso é muito interessante. Talvez você vai precisar de uma estratégia. Essa estratégia é um mapa que vai te ajudar a romper, a atravessar a sua jornada, desenvolver essa inteligência emocional que vai te ajudar a fazer escolhas melhores, escolhas assertivas que vão fazer bem para você, para o seu futuro. Esqueça o que faz travar a tua mente. Isso é muito importante. Como assim, Samuel? Esquecer o que me faz travar. Lembra que eu falei lá da cobra, da ideia? Às vezes você tem alguma situação que te paralisa, alguma memória traumática, alguma coisa que te paralisou na sua história. Mas o intuito é que você possa conseguir superar isso.
buscando ajuda, falando sobre isso, tratando sobre isso, mas não permanecer no mesmo lugar. Estar paralisado na vida vai fazer com que você se atrofie. Fisicamente, a gente foi criado para poder se movimentar, não faz sentido? A nossa mente ela foi criada para expandir. Se você reduz a sua capacidade de aprendizagem, né, fugindo de coisas que às vezes são difíceis, para sair da zona de conforto, para desenvolver a inteligência emocional, a gente precisa aprender a expandir, a lidar com coisas difíceis, a ter coragem. Faz sentido, pessoal? Se eu me mantenho nesse lugar de conforto tranquilo, eu vou me manter o quê? Atrofiado. E não é isso. Uma pessoa inteligente emocionalmente, ela consegue o quê? Expandir, aprender, não ficar travado em situações passadas. Às vezes o que te trava é um relacionamento que terminou. Às vezes o que te trava é um conflito com seu pai, com a sua mãe. É uma dificuldade em lidar até consigo mesmo. Então você vai buscar ajuda, né? Vai seguir aqui todos esses passos que eu estou falando, vai pensando a respeito disso e, se necessário, vai buscar ajuda para destravar isso que está te travando, que está te impedindo de crescer. Porque a vida ela é feita de desafios. Quando a gente paralisa, quando a gente fica quietinho, né? A vida continua. Se você estuda, o tempo passa. Se você não estuda, o tempo passa também. Mas o que vai ditar, o que vai dizer lá na frente quem vai ter sucesso ou não, é aquele que se dedicou de maneira mais concentrada e mais assertiva no hoje. O passado não existe mais. O futuro nós não temos acesso. A única coisa que a gente controla, ou supostamente controla, é o presente. O que você precisa fazer para poder enfrentar esses desafios que muitas vezes te paralisam? E aí eu dizia lá atrás, deixa eu até voltar aqui para poder ver, para enfrentar, para se expressar, para enfrentar os seus medos, estratégia, ao dizer da constância, para ter constância, persistência, é preciso desenvolver a disciplina. E vocês sabiam que a disciplina ela é mais importante que a motivação para sair da zona de conforto e também desenvolver inteligência emocional? Muita gente fica esperando é a tal da segunda-feira. Na segunda eu começo a dieta. Na segunda eu vou começar a caminhada. Na segunda eu começo a estudar para o Enem. O que você precisa, o que nós precisamos é disciplina. Um alvo, quero passar no Enem. Samuel, descobri que a minha inteligência, o meu potencial de inteligência é o linguístico. Eu gosto de falar, eu gosto de escrever, posso ser um escritor, posso fazer publicidade e propaganda, comunicação. Opa, Samuel, descobri que é a lógico-matemática. Eu preciso investir nisso, então. Então você vai desenvolver uma disciplina para poder aprender e aprimorar essa inteligência. Samuel, eu quero mesmo ser músico, eu quero mesmo tocar até minha banda, ou ser compositor, tenho habilidade, tenho inteligência musical que é a ser desenvolvida, ótimo, isso é muito bom, mas para isso vai precisar de disciplina para quê? Para sentar o bumbum na cadeira e estudar, buscar os locais corretos para poder estudar, isso também vai ser muito, muito, muito importante, ok? Então, desenvolver a disciplina. Samuel, como é que eu desenvolvo a disciplina? É fazendo. É levantando de manhã para fazer atividade física, independente da hora que você dormiu, você vai levantar às 6, às 7, às 8, enfim, não importa o horário, vai fazer mais tarde, mas você todo dia vai ter um compromisso com você mesmo. O efeito disso sobre o seu cérebro, sobre a sua mente é incrível. E aí você passa também a influenciar, a gerir, a melhorar a sua capacidade de gerenciamento emocional. Foi o que o Queda fez. Ele, ao se ver sozinho, ele falou, opa, peraí, eu preciso me organizar aqui, eu preciso dominar esse lobo, né? Talvez você tenha um lobo aí interno, ou uma loba interna que está querendo gritar ou sair, que você precisa dominar. São as suas emoções, muitas vezes. E ao desenvolver essa inteligência emocional, isso te ajuda, né, a se organizar, a desenvolver a disciplina e encontrar, sim, a motivação necessária para poder prosseguir, caminhar e não desistir, fazer escolhas boas. Ok, pessoal? Bom, pensando até, eu gosto muito desse provérbio, que ele fala, o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. O que é um coração bem disposto? É que tem, de fato, uma motivação, uma disposição para poder agir, mas que também tem disciplina. Independente da situação, ele se mantém firme no seu propósito. Tem uma hora no filme que o Queda, ele se vê ali, eu diria assim, quase que na iminência de morrer por causa de uma tempestade.
tem uma hora que ele cai também no gelo, o gelo se quebra, enfim, tem uma série de situações que acontecem desafiadoras, inesperadas para ele, mas que ele, com disciplina, disposição, lançando mão dos aprendizados que ele teve ao longo da vida dele, ele conseguiu aí sobreviver e ter sucesso. Olha, eu vou dizer uma coisa, spoiler, eu disse que não ia falar, não vou falar não, assista o filme para que vocês possam ver aí o desfecho da situação, o que ele fez, como ele conseguiu, ou se ele conseguiu superar todas aquelas adversidades, toda essa jornada. Assim como o Kendall, protagonista lá do filme, todos nós temos a nossa jornada. E o final dessa jornada, ela depende muito das escolhas que nós fazemos hoje, ou do quanto nós influenciamos, né, e quanto nós buscamos, e quais são as nossas referências, e o quanto nós estamos dispostos a desenvolver a nossa inteligência emocional. Você quer investir, quer ter de fato sucesso na sua vida? Invista na sua inteligência emocional. Aprenda a enfrentar os seus medos, a fazer uma análise de onde você está, a ser constante, ter coragem, a ter estratégias para poder encontrar alternativas, entendendo que as nossas emoções produzem, na grande maioria das vezes, o resultado. Se você não está tendo um resultado bom, comece a analisar aquilo que nasce lá a partir das suas emoções, que são os pensamentos que você tem. Como é que está a qualidade de pensamento hoje na sua cabeça? O que tem batido mais forte aí? Samuel, são pensamentos negativos, de que eu não vou dar conta, de que eu não vou conseguir. Então, esses pensamentos vão produzir um resultado, e possivelmente esse resultado não é um resultado positivo. Pense sobre isso. Isso pode te ajudar muito a sair de enrascadas e a fazer também escolhas positivas. Desenvolva a sua inteligência emocional. Isso vai ser muito bom e importante para as escolhas que você tem para fazer no futuro. Olha, uma grande alegria, uma satisfação estar com você nesse tempo. Espero que vocês tenham gostado. A hora passa rápido, mas se você em algum momento dessa aula sentiu um mal-estar, percebeu a necessidade de buscar algum tipo de ajuda, nós estamos à disposição. Pode contactar aí a coordenação do GCRIVA ou então fazer contato direto com a gente está à disposição para poder ajudar, orientar naquilo que for possível. Ok? Pessoal, então, um grande abraço e até o nosso próximo curso, nosso próximo encontro. Fiquem ligados porque tem mais aulas aí no curso Influência Jovem. Um grande abraço a todos.